Muito bem, hoje nós vamos fazer um projeto aqui de gôndola, tá? Gôndola e mini porta-pallet para uma loja de casa de ração, tá? E meu amigo, o que eu quero te falar antes de a gente começar é o seguinte: não adianta você achar que só de você ter feito o atendimento por telefone ou a visita no cliente, você vai fechar o negócio, tá? O que vai fazer esse cliente fechar o negócio comigo ou com qualquer outro vendedor, é o quê? A forma como você trata o cliente, a atenção que você dá ao cliente. É isso que vai fazer ele comprar de você ou não. Rafael, mas pô, você não está levando em consideração o preço? Estou levando em consideração o preço também. Não só preço, condição de pagamento, forma de pagamento, prazo de entrega, aí entra a qualidade do produto, né? Entra a marca do produto, isso tudo está dentro do mesmo pacote. Mas o atendimento do vendedor, você pode estar representando a Amapá, você pode estar representando a Safol, você pode estar representando a SA, você pode estar representando a maior empresa de gôndola do Brasil. Não importa. Se você como vendedor, se você como representante comercial, se você não for uma pessoa que está evolução não só no conhecimento do produto, mas também no conhecimento da fábrica que você representa, ou da empresa que você vende, né? Pode ser a sua empresa também. Mas conhecimento de que a forma que você trata o cliente, a forma que você conversa com o cliente, a forma que você olha nos olhos do cliente, pega na mão do cliente, a forma como que você se veste, como que você se apresenta nesse cliente. Eu parei o carro praticamente na porta da loja do cliente porque tinha uma vaga lá. Imagina se meu carro está todo sujo, se meu carro está uma bagunça. Eu levei meu tablet, né? Eu trabalho com um tablet que eu faço desenho lá na hora usando o tablet, com a trena eletrônica. Então isso tudo ajuda muito. Isso tudo ajuda, tá? Você vai chegar lá com o cabelo despenteado, com barba mal feita, com camisa desabotoada até aqui no peito, mostrando cabelo de peito. Essas coisas não funcionam. Se você tem equipamento, tem notebook, se você tem todas essas tecnologias a seu favor, ótimo, isso te ajuda. Mas o que vai mais te ajudar, o que vai mais pesar na escolha, é de fato essa aproximação que você fez com o cliente durante esse atendimento, começando com o primeiro contato lá no WhatsApp. Porque muitas vezes você faz tráfego pago, você faz anúncio para que esse cliente possa chegar no seu WhatsApp, e aí você demora a atender. Ele ficou lá 1, 2 dias sem atendimento. Esse atendimento tem que ser na hora. Tem que ser assim, com segundos. Ah, Rafael, mas poxa, eu nem sempre. Cara, você tem que dar um jeito. No meu caso, eu uso inteligência artificial até para me ajudar nisso. E você tem que dar um jeito, porque se você não atende esse cliente e ele chegar em mim, meu amigo, você perdeu para mim. Você vai perder seu cliente para mim. Se ele chegou em você demorou 2 horas para responder ele, eu já respondi, já atendi, já mandei tudo. Não precisa ser nem 2 horas. Se você demorar 10 minutos para você atender o seu cliente e nesses 10 minutos esse cliente chegar em mim, já era, você perdeu esse cliente para mim. Entende como funciona o mercado? Então, além da gente ser rápido, além da gente ter agilidade nesse atendimento, a gente precisa ter o quê? Cordialidade, educação, a gente precisa ter bom senso, né? Não tocar em assuntos que muitas vezes você não pescou, né? Você precisa ser um cara que você precisa fazer o quê? A leitura do seu cliente. Você precisa fazer uma leitura do cliente. Você chega lá, fala de política, fala de futebol, fala de assuntos muito polêmicos e você erra a mão nesse assunto, já era, amigo. Você perdeu aquela primeira impressão boa, você já perdeu. Fechou? Então vamos fazer aqui o projeto. Eu vou fazer esse projeto sem usar sistema automático, sem usar um sistema mais específico para fazer gôndola. A gente vai fazer esse projeto aqui na unha, na mão, usando AutoCAD, tá? Não vou te explicar aqui 100% o que eu vou fazer aqui, porque para não demorar o vídeo, mas a gente vai fazendo e vai trocando ideia, tá? Então vamos lá. Eu fui lá e tirei essa medida aqui, que é a medida dos fundos. Você vai entender o que vai rolar aqui, tá? O que vai acontecer aqui? A loja dele não é uma loja muito quadradinha, retangularzinha, bonitinha não, tá? Então aqui, ó, eu só vou colocar aqui aqui, ó, vou precisar colocar aqui, ó, eu vou precisar colocar uma linha de referência aqui, ó, bem no meio de 2.888, porque aqui em 2.888 eu tenho um pilar, e esse pilar
ele é um retângulo assim, ó. Ele é um retângulo assim, ó. Então, a primeira medida que eu vou colocar aqui é no eixo X. Então, aqui é 220 por 520 milímetros, né? Estou usando milímetros aqui. Então, o pilar dele é esse aqui. Todos os pilares vão estar na mesma medida aqui, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. O próximo pilar aqui tá uma medida um pouquinho diferente. Um pouquinho. 28,72. Ó, 28,72. Esse pilar aqui, né? Obviamente, eu copio só o pilar e vou espelhar esse pilar aqui pro lado de cá. Fechou? Então, a outra medida aqui vai estar 28,87, ó, 28,87. Essas medidas assim, cara, às vezes no projeto que o cliente manda para você, nesse caso aqui não tinha projeto, mas às vezes o cliente, shopping que tem muito projeto, shopping manda projeto para você e você tem que trabalhar em cima daquela planta baixa, mas meu amigo, shopping você vai parar seu tempo, você vai parar a sua vida, você vai subir na sua moto, você vai pegar seu carro, sua caminhonete, enfim, nem que você pegue o ônibus, o Uber, mas você vai lá no shopping tirar as medidas. Ah, Rafael, mas o custo, se eu não conseguir fechar, e como é que... Meu amigo, o nosso trabalho é esse. Vai ser muito pior se você fechar e você fechar com o projeto errado. Vai produzir gôndola diferente, na quantidade errada. Então, você vai ter que sair da sua casa, vai ter que ligar no seu cliente e falar, eu preciso ir aí para poder fazer seu projeto. Ah, mas eu mandei a planta baixa. Mandou, mas eu quero conferir. Ah, mas meu amigo, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, então? Você consegue mandar um e-mail para mim, para a gente alinhar. Lógico, né? Você vai ter que falar de uma forma bacana para o cliente entender que você está querendo fazer um trabalho legal. Você não está querendo brigar com ele, né? Obviamente. Mas você vai ter que dar um jeito. Se o cliente falar, não, pode fazer com isso aí mesmo, você vai ter que formalizar isso por WhatsApp ou por e-mail. Porque na hora, se der algum problema lá no final, a fábrica vai cobrar de você, que é representante comercial dela. Ela vai cobrar de você, que é vendedor dela. Rafael, poxa, cara, você mandou o projeto aqui, tinha tantos metros de gôndola, cara, você colocou 20% de gôndola a mais, o que nós vamos fazer com essas gôndolas? Aí você vai ter grana para poder pagar a fábrica, ela vai produzir. Então, essa responsabilidade é sua. E aí, nessa medida aqui, então, a gente vai espelhar de novo aqui esse pilar pro lado de cá. Tá? E a gente vai vir até chegar no 44,51. Então, aqui eu tenho mais uma medida de 4 metros, 451, tá? Eu tenho o pilar, eu tenho esse pilar aqui, que agora esse pilar é o pilar da porta, tá? Já é o pilar da porta. E aí nesse pilar da porta, como que funciona aqui, ó? Como que vai funcionar aqui? Esse pilar da porta, eu tenho 37, 34, que ele fecha bem na porta, bem no pilar mesmo, tá? Então é 37, 34. 37, 34. Vou deixar só essa linha aqui de referência também. E aqui eu tenho 500, que aí eu já venho para fechar aqui, ó. Olha só como é que vai fechar. Vai fechar assim, ó. Tá? Então, geralmente, tem várias formas de você conseguir. No caso aqui, a gente vai ter um trapézio no final das contas, né? A loja é um trapézio, é o desenho de um trapézio. Você vai, não é um retângulo retinho ali, né? Bonitinho. Tem várias maneiras de você conseguir lá na loja, só com uma trena eletrônica, você vai conseguir fazer essas medidas, fechar a loja de forma correta. Essa aqui é a mais simples que eu faço. Tá? Eu pego uma ou duas referências ali, duas referências que eu preciso. Tá? Duas referências fixas. E através dessas duas referências fixas, eu consigo fechar qualquer figura geométrica de loja. Qualquer uma. Octagonal, que eu já fiz loja assim, sexagonal. Loja que você tem uma parte, depois tem uma curva. Você consegue também. Lógico que quando tem uma curva assim, você tem que tirar mais um ponto de referência, mas é tranquilo. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer pro lado de lá da loja. Pro lado de lá da loja, a outra porta, que são duas portas aqui, eu tenho 3,991 e já vai fechar aqui também, ó. Tá? A loja ficou assim mais ou menos. Por que eu te falo que você precisa fazer isso? Porque existe
uma maneira, tá, de a gente achar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Existe uma maneira de a gente achar esse ângulo. Porque quando você tira esse ângulo lá na loja, quando você tira esse ângulo aqui, fica mais fácil. Poxa, descobri que o ângulo é 93, acabou. Fica fácil você resolver. Só que muitas vezes você não sabe tirar esse ângulo e você também não tem os equipamentos para tirar esse ângulo, tá? Então você precisa de pontos de referência para poder tirar a medida da loja. Então, show de bola. Eu já tenho aqui tudo que eu preciso. Vou agora... tá. E essas linhas aqui são linhas de referências, então eu posso deletá-las. Não preciso dessas linhas. O que eu preciso agora aqui é unir todas esses outros segmentos de linhas para que eu possa dar um offset de 150, né? Porque eu preciso colocar ali agora isso. Só que aqui, ó, esse pilar, ele é aqui, ó. Ele é aqui, ó. Isso, tá bom? Ele ficou assim, tá? Beleza. Eu tenho aqui algumas coisas aqui agora para poder tomar decisões, tá? A primeira decisão que eu vou tomar aqui é fechar essa porta aqui do lado de cá e vou abrir ela aqui, ó. Tá? Vou abrir ela aqui. Aqui também eu já vou fechar ela aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. Aqui também eu vou fechar ela aqui, ó. Ó, vou fechar com a linha mesmo. Não vou fechar com linha, não. Senão não vai dar certo, tá? Eu preciso estender essa linha aqui, ó. Beleza, estendi a linha. Aí agora eu vou fazer isso aqui. Vou deixar aberto, porque é assim que é lá, tá? Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou unir essas linhas de novo aqui, ó. Só por questão de organização e capricho. Tá, estão unidas. E a primeira coisa que eu consigo fazer nesse projeto aqui, antes de colocar gôndola, antes de colocar mini porta-pallet, etc., é já mostrar lá para o cliente, né, mandar para o cliente essa planta baixa, separar isso como uma planta baixa sem nada dentro. Sem nada dentro. Você pode, obviamente, fazer algumas outras coisas aqui, que é a achura, né? Você pode achurar aqui, ó. Deixa eu só vir aqui. Ó, você pode achurar, tá vendo? Ó? Porque aí você vai conseguir deixar o projeto mais claro aqui, ó. Pronto. Então você colocou a achura no projeto, tá? E você pode copiar esse projeto aqui pro lado, ó, para você ir trabalhando, tá? Deixa aquele lá quietinho lá e você vai trabalhando aqui aos poucos. Por quê? Porque aqui agora você precisa colocar as cotas desse projeto para depois colocar as gôndolas nesse projeto também, tá? Então aqui eu vou fazer o que agora? Colocar cota e colocar gôndola. Eu vou fazer aqui, ó, mais uma cópia. Por que eu vou fazer mais uma cópia? Porque o cliente, ele tá pedindo gôndola e mini porta-pallet aqui. Deixa eu só pegar uma gôndola aqui pronta aqui, ó. Pior que esse projeto, essa planta aqui, eu apaguei as coisas. Ah, se eu apaguei, cara. Tem problema não. Não, eu não tenho arquivo pronto. Nesse arquivo aqui eu não tenho pronto, não, mas eu tenho um mini porta-pallet aqui. Não, esse aqui é porta-pallet. Esse aqui é porta-pallet. O que eu vou fazer aqui, ó? Só pra gente ter uma noção rápida aqui, para eu pegar essas gôndolas aqui já pronto e o mini porta. Deixa eu pegar essas gôndolas aqui, peraí. Bom, beleza. Então eu peguei aqui gôndola e mini porta-pallet só para a gente ter uma noção aqui, porque é o seguinte, nesse caso, o cliente ele deu uma sugestão que eu não achei tão interessante assim. Então eu, por conta própria, eu vou sugerir para o cliente duas opções. Vai me dar mais trabalho? Sim. Mas essas opções, esse mais trabalho, ele entra naquele caso que eu te falei. O vendedor ou o representante comercial,
ele tem que ter a capacidade, a maior capacidade em vendas do que a capacidade técnica. Isso aqui o cliente não tá vendo eu fazer isso. O cliente ele não sabe que eu sei fazer isso. O cliente ele está entendendo que eu estou mandando esse projeto para a fábrica. E antes de mandar isso para a fábrica, para produção, para projeto, etc., até mesmo para poder ajudar a fábrica, até mesmo para poder adiantar o meu lado como vendedor, como representante comercial, eu faço a aprovação da planta baixa com o cliente primeiro, do meu jeito, para que depois eu mande para a fábrica, tá, o projeto assinado, aprovado pelo cliente, para que a fábrica apenas faça o quê? Coloque no padrão dela. Cada fábrica tem seu padrão de projeto. Lógico, existem normas, etc. Mas a gente precisa entender que a maior capacidade que o representante, que o vendedor tem que ter é em vendas, é no atendimento, é no capricho que você tem de atenção com esse cliente. Então, a decisão de fazer para ele 2 plantas baixas não foi dele, não foi da fábrica, está sendo minha, porque eu vou chegar lá para ele com 2 propostas de planta baixa, tá? E provavelmente o outro representante que está lá atendendo ele, não sei se vai ter essa mesma essa mesma iniciativa, esse mesmo comportamento. E, obviamente, se precisar criar uma 3ª planta baixa, eu vou criar também. Mas criando 2 plantas baixas aqui, que é o quê? Ele pediu a gôndola na vertical, eu vou fazer na vertical como ele pediu, óbvio, né? Eu tenho que atender o que ele me pediu, mas eu também vou oferecer para ele na horizontal, tá? Então, aqui, o que eu preciso entender aqui, ó? Eu tenho o mini porta-pallet aqui, eu só conferi se esse mini porta-pallet aqui, ele é de 80, que eu acho que não é, ele é de 60 no caso aqui, e aqui tá 180, 1.800. Então, eu pego esse mini porta-pallet aqui para cá. Ó, deixa eu só, aqui, ó. Eu vou transformar esse mini porta-pallet aqui em um mini porta-pallet de profundidade de 800, tá? E, meu amigo, eu vou falar mais uma coisa para você que é vendedor, para você que é representante comercial. Isso aqui é um diferencial na sua carreira. Como vendedor, como representante comercial. Tudo bem, pode ser que você está numa fase hoje que você não precisa colocar a mão na massa aqui, que você já tenha funcionário para fazer isso. Não é o meu caso, tá? Então, se você já tiver funcionário para fazer isso aqui, parabéns para você, né? Você tem que, né, continuar. Não é o meu caso. Então eu estou falando para aquele vendedor que é um representante comercial de uma grande fábrica ou até mesmo de uma pequena empresa, mas que você faz o seu diferencial no atendimento, tanto para a fábrica quanto para o cliente. Entendeu? Qual que é o seu papel fundamental ali? Óbvio, fechar o negócio. E para você fechar o negócio, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa aproximar a fábrica do cliente, você precisa se aproximar do cliente, você precisa fazer essa ponte. Para fazer essa ponte, você precisa entender de algumas coisas, né? Rafael, poxa, eu não sei fazer AutoCAD, eu não sei mexer com AutoCAD, eu não sei nada. Cara, você tem que dar um jeitinho de aprender a fazer o AutoCAD. Às vezes você continuando a me seguir aqui no meu canal do YouTube, você pode aprender algumas coisas, tá? Inclusive, cara, mais pra frente eu vou liberar algumas aulas aqui como forma de treinamento para você, tá? E aí é o seguinte, ó, eu já tenho esse mini porta-pallet aqui, eu vou fazer um bloco aqui, eu não preciso nem te preocupar com o nome desse bloco não, tá? Eu vou fazer esse mini porta-pallet aqui, encostar aqui, ó, olha só que legal, ó. Eu preciso fazer ele vir pra cá, encostar nessa parede, ó. Por que que eu preciso encostar ele nessa parede? Da forma que eu estou fazendo. Porque, cara, essa parede, ela não é aquela parede retinha, então eu preciso alinhar o mini porta-pallet com essa parede aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Aí ele ficou alinhado. Agora sim tá ok. O que eu vou fazer aqui com esse mini porta-pallet agora? Eu posso distribuir ele da melhor forma possível aqui. E as gôndolas que o cliente que tá me pedindo aqui, deixa eu ver essa gôndola aqui, ó. Essa gôndola aqui deve ser 50-40, ó. É isso mesmo, tá? Então essa gôndola aqui é a certa que ele quer. O que ele me pediu? Ele me pediu aqui a gôndola numa forma vertical, ó. Então eu vou colocar a gôndola para ele. Ele me pediu assim, ó. Deixa eu só te mostrar aqui, ó.
Ele me pediu ela assim, cara, você acredita? E eu acho que não vai ficar legal na loja. Ele me pediu ela aqui, ó. Dessa maneira aqui, ó. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui por enquanto. Ele me pediu assim, ó. Só pra você ter uma noção aí, tá? Ele me pediu mais ou menos assim, ó. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui uma referência aqui que eu já tô apanhando aqui, ó. Aqui, ó. Ele pediu mais ou menos assim, ó. Não, tá errado, tá errado. Fiz errado. Eita, ó. Fiz errado aqui, ó. Aí eu tenho que arrumar, tá? Isso. A galera que entende de AutoCAD aí fica cheio dos tiques, né? Ah, usa o comando tal, usa o comando tal. Cada um desenha de um jeito, né? Então aqui, ó. Então ele pediu aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele pediu mais ou menos assim. E aqui, deixa eu tirar essa achura aqui. E aqui, ó, ele vai precisar de um balcão aqui, ó. Eu vou explodir essas linhas aqui, porque eu vou fazer um offset de 1,20 da linha pra cá, que vai ser um balcão aqui, ó, tá? Vai ser um balcão aqui, mais ou menos, ó. Tipo assim, ó. Eu vou ter que pegar as medidas certinho aqui, mas vai ser mais ou menos isso aqui de balcão, ó. Entendeu? Vai ser mais ou menos isso aí de balcão. Ó, e ele quer uma gôndola assim, ó, tá? Mas eu vou oferecer para ele nessa outra opção aqui, uma gôndola de outro jeito, tá bom? Bom, então é isso. Eu vou continuar fazendo o desenho aqui e a gente vai, depois no final, ver como que essa loja vai ficar, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Eu vou mostrar para você aqui então o processo de criação, porque se você já é uma pessoa que está acostumado a trabalhar com um software mais específico de gôndola, fica mais fácil, né, para quem já está acostumado. Quando a gente vai vir aqui fazer isso tudo na mão, a gente começa a tomar, lógico, demora mais, né, e você começa a tomar decisões um pouco assim, diferentes uns dos outros, porque tem gente que vai trabalhar com AutoCAD, sabe um comando, outro sabe outro, enfim, as pessoas trabalham de forma diferente aqui, tá? Mas eu vou mostrar para você aqui as decisões que eu vou tomando de acordo com o que a gente vai tendo aqui de proposta para esse caso aqui desse projeto, tá? Bom, como ele quer uma proposta aqui, tá? Dessa forma, com as gôndolas viradas ali para frente da loja, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui um jeito aqui, ó, que pode ser que fique bom. Então eu vou pensar aqui numa maneira aqui, ó, ele quer um corredor aqui, ó. Então aqui eu vou fazer uma linha alinhada, tá? Com o mini porta-pallet, e essa linha vai ser o corredor. Esse corredor, eu vou deixar um corredor de 1,20 m até aqui. Por que ele quer esse corredor aqui? Porque as informações, por isso que é importante a gente prestar atenção no que o cliente está falando e de preferência fazer notas, né? Você anotar isso, tá? Esse corredor aqui, ele vai colocar alguns, né? Ele não decidiu ainda, óbvio que eu vou fechar isso aqui de mini porta-pallet, essa parede aqui de mini porta-pallet, mas ele vai deixar ele vai fazer tipo um estoque em pallet, tá? Então esse estoque, por quê? Porque ele quer otimizar ao máximo a loja. Então, né, o espaço da loja, óbvio, né? Então aqui, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então eu vou colocar os mini porta-pallet aqui, tá? Ele não me pediu a quantidade aqui, não me falou que queria fechar essa parede, tá? Eu vou fechar a parede aqui para ver como que vai ficar. E, claro, ele vai falar, Rafael, tira isso, tira aquilo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, até o final. Então, até o final. Bom, fiz no olho, né? Esse espaço aqui na frente eu fiz no olho, não calculei nada e bateu aqui mais ou menos próximo aqui do que eu precisava, tá? Aqui, ó, se a gente for analisar aqui, ó,
Nem precisava olhar isso aqui não, tá? Mas é só por questões como é que eu posso dizer? De capricho. Se eu pegar aqui, ó, e vier aqui, ó, eu tô tendo aqui mais ou menos 18 centímetros para encostar na parede, tá? 18 centímetros. Tá bom, eu poderia deixar 10 para poder melhorar isso aqui, né? Deixar mais espaço aqui. Tá? Inclusive, eu vou até fazer isso, porque aí eu vou dormir em paz. Ó. O que a gente gosta de fazer aqui? O que eu gosto de fazer? Tá vendo que essa coluna ela já entrou para dentro da parede, ó. Tá? A sapata ela já entrou para dentro da parede. Não pode. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a sapata, jogar aqui para fora. Tá? Você pode selecionar os mini porta-pallet aqui, ó. Ele tá bem encostado na parede agora, tá vendo? A sapata tá bem encostada na parede. Eu não gosto de deixar assim bem encostado na parede, não. Eu gosto de deixar pelo menos ali uns 5 centímetros da parede, porque às vezes tem ali na maioria dos casos, a gente tem um rodapé e tal. E isso faz um pouco de diferença, tá? Você não precisa necessariamente encostar ali. A longarina ela não vai ficar colada na parede, ela nunca fica colada na parede, até porque a sapata não deixa e também o rodapé da parede não deixa, tá? Então eu gosto, porque tá, a gente não segue norma para isso, mas eu gosto de deixar pelo menos 5 centímetros. Como que eu faço nessa parede que está torta? Se eu ajustar com o AutoCAD aqui, vai dar errado. Então eu gosto de dar um offset de 50 milímetros da parede, ó. E crio uma outra parede, né? Uma outra parede, entre aspas, só como referência, tá? Por quê? Porque agora eu vou usar essa parede que eu acabei de criar como referência para que eu possa pegar a longarina, tá? A longarina e chegar nessa nova parede. Só que para eu chegar essa longarina na parede, eu também preciso usar a referência do AutoCAD, que é o perpendicular. Porque senão eu tiro a estrutura do lugar, tá? Então eu vou tirar aqui a estrutura do lugar, ou senão você pode desligar, desativar o F8 do AutoCAD, lá, e eu preciso dessa referência, perpendicular. Aí eu clico na referência perpendicular, tá? Beleza. Agora eu posso até deletar essa linha aqui, ó, que foi uma linha que eu fiz só de referência, eu poderia deletar ela. Só que eu não vou deletar essa linha também não. Por que eu não vou deletar essa linha? Porque eu quero tirar essa medida aqui, ó. Eu quero tirar essa medida aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Tem 180, né? Que eu já tinha tirado a medida, eu só estava conferindo. Então, 180. O que eu vou fazer com esse 180? Meu amigo, eu vou pegar 180, eu vou pegar e vou chegar para lá 80. Vai ficar só 100, ou seja, 10 centímetros para encostar na parede. Não vou encostar o mouse na estrutura. Eu vou usar essa linha aqui de referência também, ó. 180, porque ela tá torta, tá vendo? Ela tá meio torta. Rafael, poxa, como é que você faz para chegar? Cara, enfim, isso aqui não é uma parada que cada um pensa, raciocina da mesma forma, tá? O que você pode fazer aqui também é o seguinte, ó. Você pode selecionar todo mundo aqui, ó. Você pode selecionar todo mundo, dar uma cópia, chega todo mundo para cima. Tá vendo? Tá torto. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma outra linha de referência aqui, ó. Só que essa outra linha de referência aqui, ela vai estar retinha. Olha lá, ela tá retinha. Então você vai pegar toda essa estrutura aqui, vai dar o comando alinhar e você vai alinhar com essa aqui, ó. Tá? Você pode alinhar da forma que você sabe aí. O importante é alinhar. Ó. Alinhei. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para poder chegar aos 80 centímetros para lá. Inclusive, eu acho que dessa forma fica até mais difícil, cara. Porque eu perdi a referência aqui agora. Entendeu? Só que eu preciso chegar a 8 aqui para baixo, tá? Você tem que chegar a 8 aqui para baixo. Tá? Vou pensar em uma outra maneira aqui, ó. Uma outra forma que você pode fazer é a seguinte, ó. Fica mais fácil, melhor, ó. Eu faço uma linha aqui, tá? Ela tá bem em cima da coluna
e eu vou dar um offset de 80, ó, para cá. Então eu preciso chegar essa coluna para cá agora, tá? E dependendo da forma que eu vou chegar, opa, ela vai sair do lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo agora. Você pode até criar um bloco disso aqui depois, ó. Mas eu vou selecionar todo mundo aqui agora, vou encostar, vou movimentar isso aqui. Você pode pegar qualquer lugar aqui agora, tá? Aqui não tem uma regra, não. Você pode pegar qualquer lugar. Deixa eu pegar esse ponto aqui, ó. Olha lá, ele saiu de onde eu queria, tá vendo? Ó? Se eu vier com ele reto, ele sai, ó. Então eu tenho que vir no perpendicular de novo, ó. Pode desligar o F8 se você quiser, ó. Olha lá, o perpendicular dele é aqui, ó. Ó, aqui. Agora tá certo. Show? Beleza. Bateu, tá? Só que bateu certinho aqui, só que de novo a sapata entrou para dentro da parede. Olha lá, de novo. Não, até que ela não entrou para dentro da parede não, porque eu estou trabalhando na parede que eu criei, a parede nova. Então não tem problema ela ter entrado um tiquinho ali não tem problema não, tá? Se você fizer muita questão também, você pode dar um offset de 50 milímetros daqui para cá e você, olha lá, ó, só dá um confere, ó. Não tem problema, tá ótimo. Por quê? Porque a sapata ela entrou um pouquinho para dentro desse offset, mas a longarina tá batendo certinho. Então, como isso aqui é o espaço que você tá dando, e outra coisa, a montagem lá na hora também sempre não sai perfeito, né? Como tá aqui. Então, beleza. Então, eu já tenho aqui, deixa eu só ter que melhorar esse corredor aqui, ó. Como é que eu melhoro o corredor? Como eu cheguei 50, então eu vou dar um offset de 50, mais os 80 do porta-pallet, do mini porta-pallet, mais 1,20 m do corredor. Só que ao invés de eu fazer isso aqui, eu posso criar a linha, ó, eu posso criar a linha de referência, gerei a linha de referência e agora eu vou dar o offset de 1,20 m dessa linha de referência para cá. Pronto, fechou. Então aí é o corredor que eles querem, porque ele vai pegar esse corredor aqui para entrar com carrinho e etc. Então daí tá beleza, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar uma ponta do lado de cá e uma ponta do lado de cá. Será que vai caber essa ponta? E eu também tenho esse balcão aqui, que é o balcão de vendas dele, tá? Esse balcão de vendas dele, eu preciso só tomar cuidado com a porta, porque a porta aqui, ó, ela teoricamente ela fecha aqui. Essa porta aqui, ó, para não ficar estranho, você pode colocar uma linha aqui de outra cor para ela, né? E uma linha aqui, eu gosto de usar essa Hayden aqui, ó. Essa Hayden, e você pode colocar outra cor. Por enquanto eu não tô deixando tudo tá tudo na mesma. Não gosto de vermelho, velho. Tem que colocar aqui um verde, beleza. Aí, ó, tá ficando tudo na mesma layer, tá? Isso é mais organização de quem tá fazendo o projeto, tá bom? Não preocupa com isso agora, não. Então, mas é bom, se você vai fazer projeto grande, é bom você colocar layer, senão fica complicado, tá? Mas eu vou dar sequência. Então, qual que é a outra coisa que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma outra linha aqui para cá e vou pegar as mesmas propriedades para cá. Então isso aí eu sei que é a porta dele, né? Inclusive vou fechar aqui também. Ó, é a porta dele. Ah, tá, não. Lógico que essa porta não vai fechar assim, né? A porta dele aqui, ó, offset de 150 para esse cara aqui, ó, para cá e para cá, tá? Lógico. Então, beleza. Então, a porta dele tá aí. O que eu preciso fazer com essa porta? Eu preciso também dar um espaço da porta para a gôndola. Não existe uma norma técnica, um espaço... Ah, Rafael, o espaço é esse, é obrigado. Não existe essa obrigação desse espaço, tá? Esse espaço você vai ter que
ver como é que é o tamanho da loja, se o cliente vai aceitar, se o cliente não vai aceitar. Então eu vou colocar aqui 1,20 m da porta, porque pode ser que está muito perto, tá? Eu não sei como é que vai ser a logística deles ali, mas pode ser que fique muito perto. Eu sei que aqui, ó, essa porta aqui, meio que ela vai ser fechada. Os clientes vão entrar por aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro eu vou determinar aqui essa questão do balcão. Então, esse balcão aqui, ele vai ter, atrás do balcão, ele tem que ter ele tem que ter um tamanho, então um espaço. Esse espaço atrás do balcão vai ser uma gôndola de 40, então vou colocar aqui um offset de 400, não, de quê? De 500, um offset de 500, vamos ver se vai caber, que seria, teoricamente, ali a medida da gôndola, tá? Depois da gôndola ali, ele tem um espaço para o funcionário dele trabalhar, que a gente pode colocar 60 centímetros, que é muito pouco, não dá para ele trabalhar com 60 centímetros, é uma cadeira que tem que caber ali, então tem que ser pelo menos 90 centímetros. Eu vou colocar 90 centímetros. 90 centímetros. Aqui, ó, daqui para cá. E agora, né, é o lugar de ele trabalhar ali, agora vem um balcão de 60 centímetros. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Um balcão de 60 centímetros. Beleza. Só que, além disso, nós temos ainda um corredor para o cliente entrar na loja, senão o cliente não consegue entrar na loja. E eu estou achando isso aqui muito, tá? Eu estou achando muito. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Nós vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, ele quer colocar uma gôndola. Então, se ele colocar uma gôndola de 50, em vez de a gente colocar uma gôndola de 50, a gente pode colocar uma gôndola de 40 ou uma gôndola de 30. Tá? Vamos colocar 30, porque aí chegando lá eu explico para ele. Aí o espaço para o funcionário dele trabalhar vai ser 90 centímetros. Então vai ser 90 centímetros. Eita. 90 centímetros. Tem que selecionar aqui, beleza. E agora eu preciso de o espaço do balcão, que é 60 centímetros. Então, 60 centímetros. Beleza. Pô, já ajudou bastante, né? Já ajudou bastante. O que eu preciso fazer aqui agora é o seguinte. Definir definir aqui agora, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, perpendicular. Então, definir aqui agora um espaço, que vai ser esse espaço aqui, ó, da porta, né? Então, eu preciso definir o espaço da porta, tá? Eu não sei como que ele vai fazer nessa porta aqui, o que ele vai querer, se ele vai deixar, né, o que ele vai deixar... Ah, tá, e fora isso aqui eu ainda tenho o corredor, que é um corredor aqui de 1,20 m, que a gente conversou lá. Então, é esse corredor aqui da loja. Então tem muita coisa para acontecer aqui, tá? Esse balcão aqui, ele vai ter um balcão de 3 metros. Um balcão de 3 metros. O resto aqui, ó, a gente apaga. Então o caixa dele vai ser esse aí. Esse aqui é o caixa dele, tá? Só que esse caixa dele aqui agora tem um detalhe. Não sei se vai ficar encostado, literalmente encostado aqui na rua, acho que não, mas esse aqui a gente não definiu. Tá? O que eu preciso definir com ele é isso daqui. Então eu vou pegar essa propriedade da linha verde aqui, ó. Essa propriedade da linha verde, jogar para cá. Por quê? Porque essa linha verde aqui é só uma referência nossa, né, de corredor, tá? Essa linha verde aqui também, ó. Essa linha aqui também, ó, vai ser uma referência, ó. Essa aqui, ó. Tá? Então essa aqui eu apago. Então, tá? Que é o outro corredor que ele precisa ali, que ele vai colocar algumas coisas. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou ter que apagar essa gôndola aqui, ó. Vai ficar mais ou menos esse espaço aí, e mesmo assim tá pouco. Ah, tá, e tem outro detalhe. Eu preciso chegar essa gôndola até mais ou menos aqui 1,20 m, para ver se vai ficar legal lá. Tá? Mais ou menos aqui 1,20 m. E essa linha aqui, ó, que eu fiz, ó, que era uma linha de
Só de referência eu tenho que apagar ela. Aí, ó. Então, beleza. Agora, eu preciso colocar essa ponta aqui, cara. E essa ponta, ela vai ultrapassar ali, ó, a medida que eu coloquei, ó. Ó. Talvez eu vou ter que tirar mais uma gôndola dali, ó. Tá vendo que é uma loja pequena, né? Ah lá, passou um pouquinho. Eu vou deixar, porque passou muito pouco. Eu não preciso ser chato com isso aqui, não. Por quê? Porque eu vou fazer a apresentação com o cliente, né? Eu vou apresentar para ele a proposta, e essa apresentação de proposta aqui a gente vai definir o que vai acontecer, entendeu? Se a gente vai manter assim ou se ele vai precisar de alguma alteração, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Então, por enquanto, isso aqui é a ideia dele, foi o que ele pediu. Então, como tem bastante coluna aqui, isso vai atrapalhar a gente também, porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso agora jogar um conjunto de gôndola para cá, ó. E eu não sei como que vai ficar isso, ó. Tá vendo, ó? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou definir aqui agora mais 1,20 m. Então, vamos definir aqui 1,20 m. Vamos definir 1,20 m, ó. Vou colocar uma linha de referência aqui, ó. Vou colocar essa linha de referência. Vamos colocar aqui 1,20 m. Beleza? Vou pegar essa gôndola aqui, ó. E vou copiar ela para cá, ó. Ah, Rafael, mas e o pilar? Depois a gente resolve. Olha lá. O pilar vai ficar ali. Depois a gente resolve, tá? Vamos colocar mais 1,20 m. Vamos colocar mais 1,20 m. Qualquer coisa, se o cliente falar que o corredor está muito grande, óbvio, a gente pode diminuir ele para... E é tudo na mão, né? Aqui no AutoCAD, aqui, por enquanto, tudo na mão. Mais 1,20 m. Tá vendo? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Selecionar aqui. Mais 1,20 m. Tá? Como o projeto é bem pequenininho, então dá para fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, né? A gente não tem uma produtividade tão top não, mas enfim. Mais 1,20 m. E deixa eu ver o que vai acontecer aqui, cara. Se vai caber essa aqui, ó. Se não couber essa aqui, eu vou diminuir para 1,10 m o corredor. Ó. Lógico que não vai caber, né? Lógico que não vai caber. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir esse corredor aqui para, olha lá como que ficou, tá? Não vai ficar legal. Até porque, como a loja fecha aqui, ó, isso aqui já tá errado, né? Então eu vou ter que dar um jeito aqui de adequar essas gôndolas aqui, ó, nesses corredores aqui, cara, ó. Então talvez eu vou ter que selecionar todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. A gente vai ter que fazer um bem bolado aqui, ó. Tem que selecionar todo mundo. O que acontece, gente? Quando você começa, amigo, fazer projeto de gôndola, você começa a entender um pouco mais, tá? Deixa eu fazer um bloco de layout, né? Ó, vou fazer um bloco qualquer aqui, ó. Só para... E o que a gente vai fazer aqui, ó? Não sei se a gente vai seguir do jeito que tá, ou se a gente vai seguir assim, ó. Ó, isso aqui eu posso pagar, ó. Ó. Se a gente vai seguir isso aqui, ó. Coloca essa opção aqui para baixo e eu faço assim, ó. Eu vou alinhar. Isso. Aqui. Isso. Aqui. Ah lá, tá vendo, ó? Aí eu deixo as gôndolas também seguindo a loja, sabe? A loja. Entendeu? Vai ficar meio, entre aspas, ali, meio estranho, né?
Então, mas o que eu vou fazer? Vou tirar essas gôndolas aqui, ó, vou deletar essas gôndolas aqui, ó. Porque ali atrás ele vai colocar, aqui atrás ele vai colocar eu esqueci o nome do equipamento, mas ele vai colocar um equipamento ali, tá? E aqui, cara, isso aqui não vai funcionar assim, ó. Tá vendo? Isso aqui tá ficando estranho, tá vendo? A frente da loja não ficou legal. Não ficou legal. Ele ficou legal para um lado, mas para o outro ele não ficou legal. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar essa loja do jeito que tá. Vou deletar isso aqui, ó. Vou deletar isso aqui. Tá? Vou deixar essa loja do jeito que tá aqui. E vou colocar aqui, ó. Vou selecionar isso aqui. Vou liberar o corredor. Esse corredor que ele tem aqui, ó. Vou liberar esse corredor aqui. Ó, o que eu vou fazer? Vou deixar assim. E aqui, cara, o que eu vou ter que fazer, ó? Essas duas aqui, ó. Elas vão ter que sair. E aqui a gente vai ter que chegar essa ponta para cá, ó. Tá? Mais ou menos isso aí. E aqui o que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu vou pegar uma gôndola de parede, tá? E vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar essa gôndola de parede aqui, ó. E claro, né, a gente vai ter que alinhar ela aqui, ó. Aqui, ó. Ainda alinhei errado ainda, ó. Ó, vou alinhar ela aqui, ó. Vou pegar essa parte, tem que alinhar certo, tá? Porque senão essa parte aqui. Ó, tá vendo? Ó? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou duplicar essa gôndola aqui com arreio. Não vai funcionar. Esse trem torto aí não funciona, não. Mas aí o que eu vou fazer? Então eu vou copiar ele aqui, ó. Aqui pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Cabe mais, porque eu vou chegar pra frente, ó. Pra cá. Isso. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou selecionar todo esse conjunto de gôndola, que essa gôndola aqui de parede, ela é uma gôndola de 50-40, tá? Isso. Tá? E cabe mais uma aqui, ó. Se a gente forçar... Ah, não vou forçar a barra aqui, não. Por quê? Porque aqui é a entrada do balcão, né? E o que vai acontecer aqui também? Isso aqui eu também vou tirar. Beleza? Isso aqui eu vou tirar. Por que eu vou tirar? Aqui ele vai precisar disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui para você, aqui, para ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Como é que é o nome do negócio, cara?
Eu não sei, eu esqueci o nome do negócio. Ração, como é que é? Pô, cara, esqueci o nome do negócio. Vou colocar aqui granel, ração. Como é que é o nome disso aqui? Deixa eu ver se eu acho. Não é granel, prateleira. Granel, ração. Ah, tá. Isso aqui, ó, é dispenser porta armazenamento. É isso aqui, ó, que ele tem lá. Isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui. Beleza? Deixa eu pegar as imagens aqui. O que é aqui? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É isso aqui que ele tem lá. Então, isso aqui ele tem de um lado e de outro, tá? Eu não sei as medidas desse negócio aqui, tá? Ele vai colocar um negócio desse aqui lá. Beleza? Aqui, ó. Altura, ó, largura 69, profundidade total 65. Então, ele tem uma profundidade de 65. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O que ele vai fazer aqui, ó? Ele tem uma profundidade de 650. Ó, 650. Tá? Não sei qual que é esse comprimento aqui. Vamos ver lá. 1,90 m. Não, altura total. Deixa eu mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Profundidade, largura. Não sei qual que é a medida desse trem aqui, velho. Mas não tem problema não. A gente dá um jeito aqui, tá? Então ele tem 65 assim, de frente. Deixa eu ver aqui se tem outro aqui. Vamos ver aqui. Pô, cara, não tem isso aqui. Esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Não tem, amigo. Você tá perdendo aí. Vamos ver se tem aqui a medida. Vamos ver aqui. Expositor, granel, organizador, dispenser, ração, grãos. Dimensões. 50 centímetros de largura, 1,54 m de altura e 1,66 m de profundidade. Que doideira, hein? 50 centímetros, largura 1,54. Tá, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou usar isso daqui. Eu vou usar isso daqui como 1,70 m. Mais ou menos. Tá? Eu vou usar isso aqui mais ou menos assim. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui desse jeito aqui. Beleza? E ele vai ter dois desse aqui. Vamos fechar isso aqui, ó. Porque aí é uma medida mais ou menos que eu tenho aqui, tá? Como eu já sei que ele vai colocar isso daqui, então é uma medida mais ou menos. Ó, e aqui ele vai vir para cá, ó.
No final da loja aqui, mais ou menos, tá vendo? Ó? Não sei ainda como que isso vai ficar aqui. Eu posso colocar isso daqui aqui, ó, por enquanto, e mandar para ele. Aí, ó, mais ou menos assim. Mandar para ele ali o que vai dessa forma aqui, para ver se é isso aqui que ele tá entendendo que vai acontecer, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou mandar para ele esse daqui agora. Então, vou parar o vídeo, vou mandar para ele esse aqui agora e vou fazer só o seguinte, vou só colocar esse aqui em cotas. Só para ele ter uma noção, né, do que está acontecendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essas cotas aqui, ó. Ó, daqui para cá. Não, daqui para cá, ó. Daqui para cá, 1,20 m. Tá vendo? 1,20 m. Beleza? Não vou nem colocar 1,20 m. Eu vou colocar 1,20 m ali, ó. 1,20 m. Daqui para cá também a mesma coisa, ó. Daqui para cá, 1,20 m também. Um 1,20 m também. Tá? Só para ele ter uma noção. Isso daqui ele vai ter aqui 1,80 m. Só que esse 1,80 m aqui também, só pra gente... 60, 90, né, que eu coloquei. E esse aqui que é o 30. Ó. Tá? Só vou puxar aqui puxar esse aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Vem aqui. E vou puxar aqui, ó. Beleza. Ó, daqui para cá. Vamos lá. Daqui para cá. Mais ou menos 900. Não, esse aqui não tá legal, cara. Como o negócio tá meio inclinado, então não tá batendo aqui certinho não, mas não tem problema. Porque eu preciso que ele entenda aqui o que ele tem aqui, entendeu? De corredor, para ele falar comigo, Rafael, cara, você tá todo errado, não é isso não. Porque se ele falar que eu tô todo errado, não é isso, aí a gente tem que dar a sequência de outra forma. Entendeu? Ó. Eu não vou nem seguir com essa cota até o final aqui, não, ó. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Até o final, ó. Tá vendo? Então, mais ou menos isso aqui, ó.
Esse corredor aqui é um corredor que ele teoricamente ele não tem uma medida. Eu vou pegar a menor medida, né? Vou pegar a menor medida aqui, que deu 1,30 m, mais ou menos, tá? Essa medida aqui também, ó. Essa medida aqui também, só para falar com ele que eu deixei 3 metros. E quanto que eu deixei aqui da rua? 75 centímetros, tá? Aqui também, quanto que tem? Aqui, ó. Aqui tem quase 1 metro, né? 96 centímetros. E essa daqui também, ó. Cara, isso aqui tem projeto que é o seguinte. Tem projeto que você vai ter que, inicialmente ali, você vai ter que... Não tem outra solução, entendeu? Você tem que dar um jeito de entender se você está no caminho. Porque senão... Ó. Entendeu? Você tem que entender se você está no caminho. Se você não souber pelo menos qual caminho que você está, olha lá, quase 80 centímetros, tá vendo? O que eu vou fazer com essa informação aqui? Isso aqui também eu vou mudar. Que aqui, preciso mostrar para ele que tem 1,20 m, ó. Eita. Então deixa isso quieto. Aí, olha só. Não vou mandar cota para ele, não vou mandar nada, eu vou mandar mais ou menos isso aqui. Sabe por que a gente pode mandar isso aqui? Por quê? Porque a fábrica se vira lá para poder fazer um projeto dentro do que ela precisa. O cliente em si ele não vai usar esse projeto para nada. Ele precisa usar esse projeto aqui para quê? Para definir o que ele está comprando. Entendeu? Então, é só mais uma questão de organização para você fazer a formatação de proposta comercial. Vou mandar essa proposta comercial aqui para ele, tá? Deixa eu só pegar o layout aqui dela. Ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o layout. Pode deixar assim, do jeito que tá mesmo aqui, ó. Não fica preocupado, que seu layout não tem isso. Amigo, não preocupa com isso não. Você tá aqui para poder vender o negócio, ó. Ó, coube. Então o que eu vou fazer agora? Aqui, só mais um detalhe, que é o seguinte. Aqui eu vou deletar isso aqui e vou mostrar para ele que eu tenho aqui, ó, um corredor de 1,17 m, tá? Esse corredor aqui de 1,17 m, beleza? E aqui, ó, eu vou dar um LTS, Enter 100, não, LTS, Enter 10, isso, LTS, Enter 1. Olha lá. Porque aí essas linhas verdes ali, elas ficaram picotadinhas ali, bonitinho. Vou mandar para ele lá agora, tá? Vou gerar o PDF, vou mandar para ele agora. Agora são meio-dia e 10 em ponto aqui no meu computador. Vou mandar para ele lá. Ele vai bater o olho e já vai me dar um ok no WhatsApp. Rafael, não é isso, cara. Faz assim, faz assado. Vou pedir para ele fazer o quê? Rabiscar mais ou menos lá com o celular. Enfim, fazer alguma coisa lá da forma que ele puder. Ele printa e manda de volta para mim, para a gente dar sequência e fechar esse projeto aqui, tá? Mas qual que é a ideia aqui, meu amigo? A ideia é a gente facilitar a vida do cliente, facilitar a vida da fábrica. Essa é a principal ideia, porque se você facilita a vida do cliente, se você facilita a vida da fábrica, fica mais fácil você ganhar dinheiro, porque você tem que fechar esse projeto aqui para você ganhar comissão disso aqui, a não ser que você venda as gôndolas, né? Você compra e revende essas gôndolas, obviamente
você vai fazer todo esse trabalho para a sua empresa, para o seu negócio. Mas se você é representante comercial, amigo, né, se você não vende essas gôndolas aqui, você, Rafael, eu sou representante comercial, cara, eu consigo uma vaga de representante comercial numa indústria boa, uma indústria grande no Brasil, cara, você consegue, as indústrias, elas estão precisando de pessoas, de vendedores e representantes comerciais, mas acima disso, a indústria ela precisa de alguém que represente de verdade o nome dela, a altura dela. Não adianta você querer representar grandes indústrias hoje no Brasil, com venda de gôndola, mini porta-pallet, check-out, acessórios, etc., se você não está à altura da empresa. E para você estar à altura da empresa, você precisa dar um jeito de se auto-evoluir. Porque ninguém vai chegar na sua casa para te dar curso, para poder te ensinar e etc. Fechou? Então é isso aqui. Ó, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links de contato para você entrar em contato comigo, tá bom? Você clica lá e, se caso você precisar fazer algum contato comigo, fazer alguma comunicação comigo, meu WhatsApp, etc., eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado e a gente vai fazendo esse contato aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí.